Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Desembaraxando, episódio 88. Terçou! É isso aí! Bom dia para você que está conosco aqui em mais um dia. A você que está ao vivo e a cores, bom dia. A você que está vendo conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Muita gratidão a você que sempre nos acompanha, que participa aqui, não só dos Desembaraxantes, mas também lá das postagens, das outras lives, dos conteúdos do manejo psicanalítico, você que adquire os nossos cursos, seja da área da psicanálise ou não. Então é uma alegria poder de alguma maneira encontrar você e ter essa interlocução, isso é muito legal, tá? Desejo de todo o coração que o seu dia seja muito bacana, muito bom, mesmo tendo coisas difíceis e delicadas a se fazer, né? Que até deve ter tirado o nosso sono, mas que você, ao final desse dia, possa ter ido da melhor maneira possível. De coração, desejamos isso. Vamos ao que interessa, Baracho? Vamos! Temos um dia pela frente. Eu quero falar um pouco hoje sobre a palavra reparar. Reparar. E eu vou começar falando essa palavra reparar no contexto de reparos, a princípio, tá? Depois você vai ver que eu vou mudar um pouco assim a ideia dessa palavra, mas tudo vai ter uma conexão. A ideia sempre é essa, uma conexão e alguma coisa que provoque a gente a pensar no presente, na vida que estamos aqui, né? Mas falando de reparos, né? Reparos, consertos, né? Então tem hora na vida que é necessário fazer um reparo em alguma coisa, fazer um conserto. E eu fiz um levantamento aqui da minha casa e eu observei assim umas 15 coisas para poder fazer um reparo. Desde uma lâmpada que queima, desde alguma coisa na parte elétrica, desde um eletrodoméstico que hoje eles duram pouco, né? Essa questão, meu filho fala da obsolescência programada, né? Assim, então as coisas vão durando pouco para que você seja levado a comprar outro, né? Então, desde uma coisa ou outra, então a gente vai percebendo a necessidade de reparos, de consertos e até de aquisições, né? Eu falei agora há pouco de eletrodoméstico, aqueles aspiradores de pó pequenininho assim que você vai, né? Aqueles aspirador bem básico que custa aí R$200 em média. Eu já tô no 5º aspirador desse, né? E o meu irmão falou, não importa qual você compre, todos vão quebrar. E quebram meio logo, né? Então você troca. Então eu fui perceber aqui, entre todas essas coisas no campo dos reparos, dos consertos, das trocas, né? Não só da minha casa, mas do carro também, né? Que, enfim, o meu carro tem uma batida, tem mais de um ano já, coisa enrolada, né? A seguradora lá, enfim, uma coisa burocrática, mas estamos indo lá, né? Para poder arrumar também. E assim, eu não fui criado assim num contexto que me incentivou a ter essa iniciativa, essas coisas assim de ficar arrumando, né? Tem aqueles homens ou aquelas mulheres que vão e arrumam as coisas, que vão atrás muito facilmente. Eu tenho uma tendência diferente quanto a isso. Mas o desejo de arrumar, de consertar, de fazer alguma coisa existe, né? Pois bem, eu moro aqui nesse lugar já tem 8 anos, é um apartamento, e quando eu mudei para cá era novo, né? Então eu fui o primeiro morador aqui, e um monte de gente mudou no mesmo tempo aqui. Tudo novinho, tudo beleza, no começo a construtora tinha garantia de 5 anos, se alguma coisa você percebesse eles vinham e arrumavam, depois a garantia acabou. E é interessante como que esse negócio da obsolescência programada é bem real mesmo, né? Porque temos o grupo do prédio aqui, e aí um monte de morador colocando umas queixas de um defeito na torneira, a torneira que não fecha direito, alguma coisa no azulejo, alguma coisa hidráulica, elétrica, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ah, o meu também tem isso, aqui em casa também está tendo isso, alguma coisa está tendo isso. É curioso, né? Então a gente vai se movimentar para poder arrumar tudo isso, né? Faz parte, né? Faz parte essa questão de fazer os reparos aí e dedica-se tempo a isso. Então, como eu falei agora há pouco,
eu fiz um levantamento aqui no meu caso, deu umas 15 coisas assim para poder fazer, né? E aí eu tô tão feliz com isso, porque dessas 15 eu já resolvi 10. 10 coisas foram resolvidas num espaço aí de um mês e meio, né? Então trouxe profissionais das mais variadas áreas, algumas coisas eu tive que comprar, parcelei, né? Porque não dá para comprar tudo à vista nos dias de hoje. Então é legal assim poder resolver, né? Então falando em reparo nesse sentido, então o reparo é da ordem daquilo que ainda é possível manter, tá certo? Vamos começar a pensar assim, né? O reparo é da ordem que ainda é possível manter algo, tá? Então você consegue manter alguma coisa ali pela via do conserto, né? Outras coisas não, você vai ter que trocar mesmo, não tem jeito. Mas tá bom, não deixa de ser um reparo também, uma substituição, né? E assim, nós vamos olhando as coisas e podemos procrastinar, né? A gente vai procrastinando e dependendo da procrastinação, pode ser tarde. Aí que tá a questão, né? E numa família, por exemplo, vai ter aquele da família ou aquela da família que tem mais uma coisa de observar o que está acontecendo e mostra, ó, vamos mexer nisso aqui, e a outra parte é mais procrastinadora, não, depois a gente vê esse negócio, e aí não vai, né? E a pessoa deixa o negócio enrolar, e aí pode ser tarde. E agora vamos além, tá? Vamos além da questão dos reparos domésticos ou de um carro, né? Mas vamos pensar nos reparos da vida também. Então, outras áreas da vida, a nossa saúde, por exemplo, né? Há quanto tempo você não faz um check-up aí? Há quanto tempo você não observa alguma coisa? E quantos que vão só observar quando já está um negócio mais complicado, quando dá um sinal muito forte, quando dá muita dor, né? Aí é uma questão muito séria, né? E uma frase que eu aprendi nessa questão de reparos e de consertos, né? Eu achei legal essa frase, vou ler para você aqui. Alguém disse que o melhor momento para se consertar um telhado é num dia de sol. Olha que interessante. O melhor momento para se consertar um telhado é num dia de sol. Claro, né? Porque se está úmido aquele telhado, se você pisa, né, ele pode quebrar mais facilmente, você pode escorregar, o que a gente já sabe, né? Mas é interessante isso. E aí, começando a fazer aqui a aplicação da ideia do reparo, nós podemos estar há um bom tempo em dias de sol, vamos pensar assim nessa metáfora com a vida, mas aí não estamos subindo no nosso telhado. A gente vai levando, né? A gente vai levando, a nossa cabeça põe uma fantasia assim de que não será conosco, de que não é comigo, é mais com o outro, e nós temos uma questão assim de uma autojustificativa, uma autojustiça, né? Nos colocando assim como até melhores do que os outros nessas horas, para justificar de não acontecer alguma coisa, né? Meio que assim por frequência, por osmose, né? Vai ser muito bom porque eu sou muito bom também, né? E quando acontecem as coisas, aí quantos de nós não faz aquela pergunta? Eu já fiz isso também, tá? Não tô fora disso não. Ah, mas por que comigo? Por que eu, né? E aí o pessoal de plantão fala, né? Você não tem que perguntar por que comigo, né? Mas para que comigo? Para ver o propósito disso na vida. Ou por que não comigo? Porque quem eu sou na fila do pão para achar que sou imune, né? Sou imune aos problemas, sou imune às questões de necessidade de reparo. Então a gente vai vendo que nós temos um grande mecanismo de defesa. E o Freud falava disso, Melanie Klein, tantos outros psicanalistas, né? E um deles é chamado de negação. A negação é uma coisa muito séria, né? Porque a coisa está acontecendo, a coisa está ali real, e nós negamos, a gente vai para outras vias, a gente vai para outros caminhos, a gente coloca uns argumentos bem bonitos nessa hora, né? E a gente consegue acreditar nos argumentos, vira verdade, e aquilo rege a minha vida, e eu vou embora com esse argumento, né? E na verdade tudo é uma questão de negação. Uma coisa é eu negar uma necessidade de reparo, mas quando quem sofre a consequência é tão somente eu quanto a isso, né? Eu tenho que dar conta então do que eu não fiz. O duro é quando a minha teimosia, vamos colocar assim,
eu não faço esse reparo em alguma coisa, começa a atingir pessoas que não tem nada a ver, que até dependem de mim, aí é complicado, né? E eu vou lascando, e a palavra é essa, e eu vou lascando outras pessoas, né? E a pessoa ali, pô, né, ó, com o tempo ela fala assim, ó, eu não consigo mais andar com você não, e tô fora, porque andar com você me prejudica, porque o teu não reparo aí detona todo mundo, é uma coisa complicada, efeito dominó, então tá errado, né? Então, estamos há um bom tempo no chamado dia de sol e não fazemos nada, a gente vai deixando, a gente vai procrastinando, e eu falo por mim também isso aqui, tá? Eu já fiquei 1 ano e 7 meses sem lavar um carro que eu tive, né? O carro tava horrível de sujo, né? Mas eu ficava dentro do carro, né, e andando, e enfim, até que um dia você faz vergonha na cara, você vai lavar o carro, né? E aquela coisa toda. Mas enfim, eu estou falando de reparos na vida, nas casas, reparos, né, domésticos, reparos também na nossa saúde, reparos também na família, né? É necessário alguns reparos na família, reparos na questão dos relacionamentos, que tem hora que o negócio não está dando certo, ninguém abre mão do seu ponto de vista e quando se encontra bate pedra uma com a outra. Reparos nos pensamentos, aqui é interessante, ó, reparos nos pensamentos, reparos nos paradigmas que temos, reparos nas opiniões que defendemos tanto, né? E eu tô me lascando de novo com esse negócio de defender alguma coisa, e aí pelo orgulho de não querer baixar a guarda, de não reconhecer que eu tô já errado faz tempo, eu sustento aquele pensamento, eu sustento aquela opinião, e de novo, eu prejudico não somente a mim, né? Até mais quem está comigo e menos eu, no caso, né? E então, pela questão de falta de reparo em outras coisas. E eu quero aqui começar a fazer uma brincadeira com as palavras. Eu sei que as pessoas aí da ortografia, da gramática, da língua portuguesa podem ficar mais ofendidos com isso, mas é legal essa possibilidade de brincar com as palavras, coisa que o Lacan fazia muito, para poder ensinar aquilo da psicanálise, né? Mas vamos fazer uma brincadeira, né? Então, por exemplo, o reparo, nessa questão doméstica, do lar, da saúde, no caso de um concerto que eu estava falando, né? Nesse sentido, o reparo ele só acontece quando nós reparamos que algo não está bem, beleza? Então, nesse sentido, o reparo só acontece quando reparamos, tá certo? O reparo só acontece quando nós reparamos, mas não é tão somente reparar, né? É um reparar que me move a ação, é um reparar que me move a fazer alguma coisa. Até porque se nós não reparamos, nós paramos, né? E vai chegar uma hora que nem o reparo será possível mais, nem vai ser possível. Aí alguém se distancia da gente, alguém desiste da gente. Sabia disso? Tem pessoas que desistem umas das outras, não dá mais, né? Enquanto podia reparar, ainda estava ali. Mas chegou uma hora que a pessoa fala assim, ó, não dá para ter nenhum reparo mais. É que nem você levar um eletrodoméstico numa loja, você entrega na mão da pessoa assim, com uma esperança de que vai dar algum conserto, né? E ele fala assim, ó, não dá, só um novo, só algo novo, né? Quando eu comprei agora o atual aspirador de pó, né, aqui de casa, eu tava na loja com a minha esposa, aí aquela conversa, né? Aí a minha esposa tava lá e eu tava junto, aí compramos, aí tem lá um tempo de garantia normal da marca, e a pessoa que vendia ofereceu mais 2 anos de garantia, claro, você pagando, faz parte, né? Se eu quero eu pago, né? Então mais 2 anos de garantia. E uma hora o rapaz falou assim, ó, porque se for uma coisa estrutural, se for uma coisa do próprio aparelho, se não foi que você bateu, deixou cair, então você aciona a gente, não tem nem que consertar. É a substituição por um novo. Aí você fica assim, né? Posso ter um novo, né? Aí você aceita, né? Aquela coisa toda. Mas assim, então muitas vezes a pessoa vai desistir também da outra. Nem o reparo mais funciona, porque repara, a pessoa volta a pisar na bola, repara, então chega, não quero mais nada também, né? Então, o reparo acontece quando nós reparamos, mas nós agimos, né? Tem que agir.
Só fica reconhecendo. Eu reconheço que realmente temos uma situação aqui. Eu reconheço. Só reconhecer não leva ninguém para o céu, meu irmão. Só fica reconhecendo, né? Então tem que fazer. Tem que fazer, né? Então se nós não reparamos, nós paramos. Aí veio uma coisa agora mais cedo, quando eu acordei, em relação a esse tema. E vamos expandir, né? Então eu saí do reparo no campo do conserto, né? Estamos no reparo quanto a olhar mesmo, a reparar, a reconhecer, tá vendo? É dar atenção, dar importância. Reparo, então, nesse sentido agora que a gente está falando, tá? Fizemos uma transposição aí do conceito, mas tá tudo ligado, né? Mas vamos falar nesse sentido. E quando reparamos em coisas que nos atrapalham, né? E quando reparamos em algumas opiniões de pessoas complicadas, né? É interessante que nós damos opinião, nós reparamos, né, em opiniões de pessoas mais complicadas em nossa vida, né, do que as opiniões de pessoas mais sensatas, né? Parece que a opinião de quem é mais complicado é que mais mexe com a gente, parece que é a verdade, né? E aí você tem que pensar assim, mas quem é você na fila do pão, né? Mas a gente não pensa isso na hora. Nós pegamos para nós aquela conversa. Porque tem gente que faz barulho, né? E vai ganhar no grito a vida, vai ganhar desse jeito. E eu dou crédito para essas coisas, né? Eu reparo em algumas opiniões de pessoas complicadas, né? Por exemplo, reparamos em coisas, em pessoas, em narrativas que alugam um grande triplex na nossa cabeça. Volta lá no Desembaraxando que falamos sobre triplex. Vale a pena assistir, tá? Então a gente repara em coisas que alugam triplex em nossa cabeça. Reparamos em situações que despertam culpa, sendo que eu não tenho culpa nenhuma. Reparamos em narrativas que abaixam a nossa autoestima. Reparamos em coisas que nos travam. E eu estava tão animado para alguma coisa. Reparamos, né? Reparamos em circunstâncias que abalam a nossa esperança. Claro que as circunstâncias você vai olhar, né? Mas aí, dependendo da pessoa, isso abala a nossa esperança. Ainda ontem falava com a minha esposa sobre isso, né? Como que realmente nós somos diferentes, né, uns dos outros. Porque um fato acontece ali para pessoas que estão ali próximas, juntas, em relação a um fato complicado, e cada um vai reagir de um jeito, né? Há quem vai ser mais histérico, mais dramático, mais apavorado, mais desesperançoso. Há quem é mais resiliente, há quem é mais firme. Então é isso aí, né? Naquelas brincadeiras, aquelas metáforas que a gente brinca, né? A pessoa tá com a unha encravada e é o fim do mundo já para ela. E a outra tá numa situação assim muito delicada, muito braba da vida, e a pessoa ainda transmite esperança, resiliência, e, enfim, nos ensina. Então é tudo baseado aonde eu estou reparando, em quem eu reparo, e o quanto que isso eu reparo mexe com a gente. Olha que interessante, né? Então, olha só, se não reparamos em algumas coisas, nós vamos parar. Se nós não reparamos no sentido de olhar para alguma coisa que tem que fazer um reparo quanto ao conserto, nós vamos parar, nós vamos estagnar e depois não adianta ficar chorando, porque eu tive maior chance, né? Dá licença, tive maior chance, tomar banho, né? Então, por outro lado, se eu reparo em algumas coisas também, aí no caso das que danificam, das maléficas, né? Aí eu paro também. Fico dando moral, fico dando importância a algumas coisas também, né? Por exemplo, nós podemos andar em círculos na vida porque estamos reparando em alguma coisa que me faz andar em círculo. Eu fico ainda acreditando que vai ser diferente alguma coisa. Eu fico esperando por algo que nunca veio. E fico esperando. E fica assim, né? Aí naquela pergunta, né? Como está o tempo, Baracho? Hoje está ensolarado, hoje está chovendo. E não somente isso. Como está o tempo? O tempo está passando, né? E é um preço muito caro essa questão, porque se eu não reparo no campo de olhar, de observar, de reconhecer, e por não reconhecer, eu não faço o reparo do conserto, eu não faço o reparo do ajuste. Aí é complicado pra caramba. É muito complicado isso. Então, quando eu não reparo, eu paro, né?
Mas também quando eu reparo em algumas coisas, determinadas coisas, também eu paro também, porque é coisa que nem deveria reparar, mas que eu fico dando importância para aquilo, e aquilo mina a minha energia, aquilo me desanima, aquilo me enfraquece, e quando a pessoa do lado dela, com má intenção, vê que aquilo consegue frear você, desanimar você, ela vai usar daquilo para você ficar parado, e você reparar naquilo que ela faz, né? Uma coisa que pega todo mundo, até as pessoas mais assim complicadas, é a indiferença. Nós temos que aprender a ser indiferentes naquilo que importa. Outras coisas não. Só que eu inverto isso, né? Eu estou sendo indiferente naquilo que é essencial. E eu não faço o reparo de consertar porque eu não reparo, porque eu não olho. Eu faço que não olho. Então, ser indiferente com isso é perigoso. Mas, por outro lado, eu dou maior moral para aquilo que me prejudica, eu reparo no que me atrapalha. Então, é inverter essas coisas, né? É reparar no campo do conserto, porque reparei, porque olhei no que importa, e realmente paro de reparar, de olhar nesse sentido, naquilo que me destrói, naquilo que é alvo de pessoas mal intencionadas, naquilo que é alvo da minha história, dos meus traumas, que fica me enrolando, me enredando e fazendo eu andar em círculos. Olha que conversaiada de hoje aqui, né? Então, o reparo, ele é muito importante. E não adianta, né? Nós vivemos também uma obsolescência programada, nós seres humanos, né? Todos nós temos um tempo aqui debaixo do sol, cada um com seu tempo. Há quem vai chegar, que nem meu sogro lá, aos 93 anos, há quem vai chegar em outras idades, uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, quer dizer, cada um vai na sua hora, na verdade, né? Mas nós temos aqui uma obsolescência, cada um está vivendo a sua, né? E cabe nesse tempo que a gente tem, que não sabe quanto vai ser, nós fazermos os reparos necessários, reparos de conserto e reparos no campo do olhar que reconhece uma situação, mas também alguns reparos eu nem dou moral, porque são olhadas e atenções que eu dou que me atrapalham. Então eu desejo de todo o coração que você tenha discernimento, tenha sabedoria para saber separar muito bem essas coisas. Reparos necessários e reparos desnecessários. E muitas vezes os desnecessários ocupam um lugar principal. E o que eu deveria fazer eu não estou fazendo. Se eu não reparar, eu paro. Tá entendendo? De todo o coração, desejo a você um grande dia. Terçou. Obrigado pela sua atenção mais uma vez, em mais um Desembaraxando. Se você perdeu o começo aqui dessa live, volta para assistir. E se você lembrou de alguém que você tanto ama e fala assim, ou nem que você não ame, mas é legal compartilhar, mostra para ele, mostra para ela. Quem sabe isso ajuda a pessoa a pensar alguma coisa. E eu agradeço muito a você, tá bom? Beijo no coração, um grande dia. Obrigado, André. Bom dia para você, viu? André, Rosiane, o Palma, o Matheus, todos que vieram aqui de manhã, obrigado de todo o coração. Beijo a vocês e até o próximo. Beleza, Matheus? Bom dia. E até o próximo Desembaraxando.